Os japoneses ficaram chocados quando pilotos americanos abateram o almirante Yamamoto. Parte 1, Rota de Fantasmas. Amanhã ainda nem tinha separado o azul do mar do azul do céu quando o mensageiro entrou correndo no prédio de madeira escurecida em Rabaul, quartel-general japonês no Pacífico Sul. Carregava um envelope carimbado com a palavra que fazia os oficiais respirarem mais curto, urgente. Ao ser anunciado, o chefe de operações mal levantou os olhos. Naquele outono tropical de 1943, tudo era urgente. Mas o papel trazia um itinerário breve, quase banal. O almirante Zoroku Yamamoto inspecionará as bases em Bougainville. Chegada prevista 9h45. Atrasos não serão tolerados. A mão que firmou a assinatura era a de um homem metódico, famoso por calcular o impossível. Yamamoto, o cérebro por trás de Pearl Harbor, viria a ver de perto uma frente que, aos poucos, começava a desfiar. Era para inspirar, ajustar, impor disciplina. Mostra de bandeira, a guerra gostava disso. Do outro lado do oceano, em Guadalcanal, uma sala abafada vibrava com o barulho discreto de ventiladores cansados. Não tinha bandeiras na parede, só mapas com alfinetes e fitas. Um grupo de criptógrafos norte-americanos, rapazes de óculos, orelhas avermelhadas, camisas com manchas de café, lia o mundo pela música seca dos sinais de rádio. Eles chamavam tudo aquilo de Magic. Quem estava de serviço naquela noite se chamava Annie Lewis, uma matemática que aprenderá, no Nebraska, que números também sangram. Foi Annie quem alinhavou os fragmentos. Uma mensagem em código quebrado JN25, outro indício vindo de tráfego rotineiro, o horário que não batia com nada. Quando juntou as letras no quadro, Yamamoto, Bougainville, 09H45, a sala pareceu ficar menor. Quis comemorar, mas o comandante impôs o ritual que salva vidas: verifique. Verificaram. Bateram com a maré, com o tempo de voo, com as caprichosas rotas das G4M Bet, bombardeiros japoneses tão esguios quanto inflamáveis. A informação não era apenas boa. Era perfeita demais para o acaso. Se for verdade, é a chance de uma guerra ganhar um vinco, disse o chefe, voz sem teatro. A mensagem subiu como foguete pelos cabos invisíveis da hierarquia, Nimitz, Alcei, os nomes que pesavam como navios. Em menos de 12 horas, o pedido foi moldado em operação. Batizaram-na de Vengeance, vingança, palavra que nos relatórios oficiais vinha com menos sal, mas na cabeça dos pilotos tinha sabor metálico. O objetivo era simples e imprudente: decolar de Guadalcanal, voar baixo sobre mar hostil por mais de 600 quilômetros, interceptar o avião de um almirante escoltado por caças zero e voltar vivos. A matemática dizia talvez, a guerra dizia vamos. No campo de Henderson, a poeira vermelha subia com cada passo. O sol de abril batia na lataria de alumínio como ferro quente. Rex Barber, 24 anos, tirou a luva para sentir com a palma o tanque suplementar preso à asa do P-38 Lightning. A aeronave, com seus 2 motores e o nariz cheio de canhões, parecia um inseto agressivo, perfeito para voos longos rasgando o vazio. Ao lado dele, Tom Lanfier ensaiava uma bravata com o mecânico, prometia trazer de lembrança uma festa de destroços do avião do almirante. Era um jeito de espantar a estática do medo. Altitude de cruzeiro baixa, como peixe sob lâmina. Repetiu o líder do esquadrão, John Mitchell, distribuindo trajetos com régua e lápis. Se a gente for visto, vira funeral. O alvo chega em Bougainville às 09H45. A gente precisa estar ali antes dele saber que existe. A rota foi traçada com obsessão, rumo norte-noroeste, contornando as ilhas para enganar o radar japonês, altura tão baixa que o sal respingaria no para-brisa. Contagem de combustível, tempos, referência de nuvens. Eles voariam por horas em silêncio, como sombras de metal. Se a matemática estivesse errada, se o vento mudasse, se o relógio japonês atrasasse 1 minuto, se os tanques vazassem uma gota, então um anúncio de rádio em Tóquio,
semanas depois, não seria sobre choque, mas sobre mais um bando de americanos que o mar comeu. Rex prendeu à perna um mapa plastificado, revisou o painel. Por baixo do casaco, levava uma foto amassada de casa, pai, mãe, um cachorro que tinha nome de presidente. Pensou se seu avião suportaria a volta se precisasse forçar o motor, decidiu que sim. Glorificar a dúvida é luxo de quem não tem hora para decolar. Partida, gritou alguém sobre o motor aberto. Os dois hélices começaram a desenhar círculos no ar. O cheiro de combustível cravou-se na garganta. Um por um, os Lightning ergueram as rodas do chão e sumiram num mar que parecia não ter fim. No mesmo horário, no bombardeiro G4M pintado de verde, o almirante Yamamoto conferia a pulseira do relógio. Não era um homem que se atrasava para a própria lenda. O rosto fino, bigode cuidado, olhos que já tinham visto tudo, Harvard, a roleta de Las Vegas, o brilho cruel de Pearl Harbor, o peso dos ataúdes que também pertenciam ao inimigo. Entendia de gente mais do que a maioria dos militares, por isso amava a pontualidade. Era uma promessa silenciosa: não roubarei um segundo da sua vida. O Major Mitsuko Yanagi bateu continência curta ao se aproximar. Informou sobre o tempo, as nuvens baixas, o humor das tripulações. Um capitão de escolta, sentado ao lado de Yamamoto, ajustou as tiras de couro do capacete. Do lado de fora, zeros afinavam um ronco. A formação parecia frágil ao olho leigo, apenas alguns caças e 2 bombardeiros, mas havia confiança do hábito. Aquele corredor de ilhas era japonês havia meses. Ninguém imaginava um soco vindo de tão longe. Partimos. Yamamoto fechou o cinto e permitiu-se um pensamento nada militar. Lembraria dos cedros de Niigata quando as folhas de bougainville abanassem? Como todo líder bom de cálculo, carregava também a superstição dos que já ganharam demais, um amuleto no bolso, uma ordem de banho frio no início do dia, um silêncio antes de decolar. O silêncio foi respeitado. Os Bet ergueram-se com elegância, eram pássaros de papel sem blindagem, mas com alcance teimoso. Subiram, nivelaram, tomaram proa. O mar era uma lâmina sob o casco. O rádio ficou polido, sem conversa. À frente dos P-38, John Mitchell estudava o relógio como um enigma. Voaram tão baixo que peixes voadores pareciam colegas de formação. O vento grudava as roupas nos ossos. Eles não sabiam o nome exato do plano japonês, sabiam a cor do alvo e a hora, e, por algum milagre sem poesia, tinham chegado cedo. Agora, precisavam se esconder em céu limpo. Você já tentou esconder uma lâmina num espelho? Era isso. Subida curta, ordenou Mitchell. Checagem de horizonte. Rex, Tom, vocês serão a lança. O resto, escudo contra o zero. Eles romperam um pouco a altitude, o suficiente para ganhar olhar. A linha de terra de Bougainville apareceu como sombra de baleia. E então o Lanfier viu primeiro 3 pontos e, logo atrás, mais 2. Repetiu mentalmente a ideia da noite anterior, festa de destroços, mas o corpo respondeu com suor frio. Era o momento em que bravatas envelhecem. Contato, a palavra ardeu no intercom. 3 zeros à frente, 2 bombardeiros vindo em fila. Mitchell não gritou. Disse apenas: agora. O grupo de cobertura subiu para agarrar os caças, a lança foi reta contra os bombardeiros. A distância fechava como porta de celeiro no vento. Rex calculou deflexão, velocidade, o milagre da bala que encontra metal em movimento. Os zeros perceberam tarde demais que o inimigo não vinha do vazio, vinha de muito longe. Os primeiros tiros cortaram o ar com som de estopa rasgada. As metralhadoras do P-38 cuspiram uma linha de fogo. O Bet mais atrás, pilotado pelo almirante Ugaki, tentou quebrar para a direita e descer. Rex apontou para o da frente, o de Yamamoto. O G4M tinha um ventre de combustível que fazia os mecânicos americanos chamarem de isqueiro. Mas era isqueiro de gente orgulhosa.
O registro depois diria que o duelo durou poucos segundos, talvez um minuto. Tempo elástico. Lanphier reclamaria o crédito, Rex também, e a história carregaria a discussão por décadas. Mas naquela manhã o que importava era isto. Rex viu o bombardeiro balançar sob a mordida das balas. O ar esquerdo do G4M entrou em chamas limpas. O avião inclinou, perdeu sustentação, desceu numa espiral que parecia decisão. Por um instante, o P-38 cruzou tão perto que Rex conseguiu ver as janelas, uma figura ereta, ainda cinto afivelado, um dorso curvado com a rigidez de quem aceita a física. Atingido, alguém gritou, e não era gozo, era espanto. O Bet de Yamamoto entrou na floresta como flecha silenciosa. Não houve explosão olivodiana, houve silêncio que afunda. Em terra, arbustos acordaram para a guerra tardia. Os zeros, furiosos, subiram contra o sol, tentando arrancar dos P-38 algum troféu de vingança. O céu virou geleia de metal, curvas, trancos, tiros que não têm dono. Rex foi mordido por trás, um zero colou na cauda. O P-38 respondeu com manobra que o manual chamava de escape de homem teimoso, mergulho curto, torque, uma guinada que não era para iniciantes. O japonês passou reto, e o raio de um segundo bastou para Barber empurrar o gatilho. O zero transformou-se numa pincelada preta contra o mar. Lanphier, separado do grupo, achou que sua bala também tinha mordido o bombardeiro. Mitchell, o líder, só pensava em combustível. Eles ainda tinham de voltar. Chega, decidiu no rádio. Isso vira maratona, e ninguém tem água. Segurem o que puderem rumo a Guadalcanal. Num clarão de segundos, tudo o que tinha sido planejado virou história. O Bet do almirante Ugaki conseguiu escapar, ferido, para um pouso duro. O outro, o de Yamamoto, dormia agora sob o dossel de Bougainville, tão quieto que os pássaros só voltariam quando a fumaça deixasse. Soldados japoneses locais, chamuscados de surpresa e lama, abriram caminho na mata com facões até encontrar o torso da aeronave. Lá dentro, entre tiras de metal e cheiro de amêndoa queimada, o homem que pedira pontualidade repousava inclinado, ainda com a mão firme no cronograma que não chegaria. Um médico militar, chamado às pressas, encostou os dedos onde o pulso fazia da pele alguma música. Havia sangue, havia estilhaços, havia dignidade. Tomou fôlego para dizer não respira como quem pede perdão. Colocaram o corpo numa maca improvisada, cobriram com lona. Um sargento chorou sem barulho, não se chora alto em floresta que cheira a derrota. No quartel de Rabaul, o chefe de operações recebeu a notícia como se alguém apagasse a luz de uma sala. Fechou a porta, respirou, escreveu um telegrama que não sabia que linguagem usar. A palavra morreu parecia pequena. A palavra assassinado era grande demais para relatório. Escolheu. O almirante Yamamoto caiu em missão. Honras completas. Os P-38 cortavam de volta o mar como agulhas com pressa. O combustível batia no fim da régua. Os pilotos se olhavam pela distância que a guerra permite, irmãos de um minuto. O rádio explodiu, por um instante, em risos nervosos, palavrões, orações. O céu, que antes parecia um inimigo, agora se abria em uma espécie de indiferença bondosa. Em Henderson, quando as rodas por fim tocaram o chão, a poeira levantou como cortina de teatro. Mecânicos correram. Alguém começou a contar a história antes que ela terminasse de caber na boca. Diz para eles que foi um milagre, falou Tom, ainda suando. Diz para eles que foi trabalho, corrigiu Rex, olhando para o horizonte, onde uma ilha invisível guardava um avião que não voltaria. Eles foram levados à tenda de debriefing, onde mapas e canecas de metal substituem medalhas. O oficial de inteligência ouviu, anotou, pediu detalhes que a adrenalina quase impede. Quem viu o quê? A que hora? Quem atirou primeiro? Quem atirou por último? As histórias se empilhavam com bordas tortas. Ele sabia que o futuro briga por crédito, e,
ainda assim, o que importava era outra coisa: o alvo não voltaria. Na sala abafada dos criptógrafos, N. Lewis recebeu um bilhete cifrado num envelope simples. A operação retornou. O pacote não chegou ao destino. Sentou-se, fechou os olhos por um segundo, e pensou no silêncio que persiste no mundo quando um homem de muitos navios deixa de respirar. Depois voltou ao teclado. Quem vive de escutar guerra não se dá luxo de refletir muito. O próximo código já pisca. Em Tóquio, a notícia demorou horas para vestir o uniforme. O governo entendeu rápido que revelar depressa era admitir vulnerabilidade dos códigos. Atrasar demais era inflar rumores que murcham a autoridade. Optaram por um luto controlado, linhas retas, metáforas de Sakura que caem cedo. Morreu como guerreiro, diria o comunicado. Não diria, não podia, que os americanos sabiam a hora, que cruzaram uma distância ridícula com máquinas que pareciam feitos de cobras e metal. Enquanto os ministérios costuravam palavras, o Japão respirou um ar que não conhecia desde Pearl Harbor, o ar da surpresa contra si. O povo, que ainda engolia racionamento com poesia, sentiu um frio pequeno mais verdadeiro. Shigezoroku, que admirava cartas de baralho e matemática americana, podia cair num voo rotineiro. Quem estava realmente no comando do destino? Vitrines acenderam retratos com fita preta, templos sussurraram, rádios ajustaram graves para o anúncio com voz sem tremor. Na ilha de Bougainville, uma pequena comitiva, acompanhada por oficiais que batiam continência ao vento, velou o corpo de Yamamoto por uma noite de árvores fechadas. Um oficial disse uma prece curta. Outro depositou, junto ao punho, um embrulho que todos entenderam: cartas não enviadas. O capitão da escolta, ainda com fumaça de batalha no uniforme, jurou em voz baixa que sua ala deveria ter morrido no lugar. Mas ali não cabia reparo, havia apenas o depois. Depois era um lugar em que a história ia brigar por parágrafos. Quem derrubou o bombardeiro? Lanfier juraria, nas décadas seguintes, que fora ele, num ataque frontal ousado. Rex Barber calculava ângulos e lembranças e concluía que sua rajada viera no segundo em que a gravidade roubava da tripulação japonesa o equilíbrio, e que o fogo nas asas nascerá das suas balas. Os relatórios tentaram repartir glória, como quem parte pão demais para bocas de menos. A guerra, que não liga para placas, prosseguiu. Mas naquela tarde que se tornou memória, o que importava era o silêncio diferente que pousou no Pacífico. Pilotos americanos voltaram ao barulho das hélices e à loteria dos dias. Soldados japoneses aprenderam, de uma forma que doía mais que ferida, que ninguém era intocável. E uma ilha quente segurou, por algumas horas, a brisa da história. Alguns meses depois, quando os jornais brasileiros traduziram telegramas e os rádios do Rio repetiram as notícias com sotaque próprio, a manchete saiu com uma simplicidade que treme no ouvido até hoje. Os japoneses ficaram chocados quando pilotos americanos abateram o almirante Yamamoto. O choque não era só pela morte do homem que assinará o ataque a Pearl Harbor. Era pela precisão invisível que a possibilitou, o casamento improvável entre matemáticos que liam trovões e pilotos que desenhavam no ar uma linha reta até o impossível. Magic e Lightning, magia e relâmpago, como quem escreve com maiúsculas a forma como um século escolhe contar a si mesmo. Quando a noite caiu em Guadalcanal, Rex Barber caminhou sozinho até a beira da pista. Os mecânicos tinham lavado a fuselagem, um fio de graxa insistia na dobra da asa, como lembrança teimosa. Ele pensou nos nomes que não sabia, o piloto do Bet, o artilheiro de cauda, os homens que, alguns minutos antes, eram vida e agora eram história. Rezou um pequeno pedido sem religião definida, que alguém, em Bougainville, tivesse tido a gentileza de fechar os olhos do almirante. Depois, guardou a foto amassada no bolso e foi dormir com as botas ainda sujas, porque às vezes o corpo exige que a guerra espere. No Pacífico, as ondas seguiram fazendo sua matemática sem bandeira. Em Bougainville, o dossel que engolira o bombardeiro voltou a ser floresta, mas sempre, sempre, há uma árvore que cresce torta onde o fogo passou. Em Tóquio,
os sinos arranharam o ar com a história oficial. E em Rabaul, o chefe de operações, noite adentro, escrevia a única frase que conseguia caber no diário, num japonês que não sabe simular. Hoje, a hora nos traiu. Continua na parte 2, o peso do relâmpago. Parte 2, o peso do relâmpago. 1. O silêncio que protege segredos. Em Henderson Field. O calor do fim da tarde colava poeira no suor como se fosse tinta. Os P-38 ainda instalavam o metal que esfria quando John Mitchell atravessou o pátio com passos que não admitiam festa. As primeiras risadas nervosas, o "eu vi" e o "melhor tiro da minha vida" foram cortados por um gesto só, a mão espalmada pedindo calma. A ordem veio limpa. Ninguém fala nada fora da tenda. Nem com a própria sombra. A vitória tinha gosto de raio, mas vinha com uma sina. Se o Japão entendesse que os americanos sabiam a hora exata em que Yamamoto estaria no ar, ia deduzir que o JN-25 estava rachado. E, se trocassem as chaves, todo o trabalho de meses iria profundo junto com um oceano de vidas que dependiam daquela vantagem. No debriefing, o oficial de inteligência começou pelo que interessava ao relógio e não à vaidade: rota, altitude, contato visual, tempo de engajamento, consumo. Pediu que cada piloto contasse com um mínimo de adjetivo. Rex Barber descreveu o mergulho, a deflexão, os clarões no bordo esquerdo do G4M. Tom Lanphier falou do ataque frontal, do zero que o separou, do instante em que viu o bombardeiro começar a cair. As duas versões entraram na prancheta como linhas que não se sobrepunham perfeitamente, e ali nasceu, sem saber, uma controvérsia que sobreviveria a medalhas, aniversários e obituários. Quando tudo acabou, Mitchell leu um bilhete curto, ditado por rádio a partir do quartel-general. Era a moldura que esconderia a pintura real. A patrulha de longo alcance encontrou e abateu aeronaves inimigas sobre Bougainville. Detalhes restritos. Nada de Yamamoto. Nada de interceptação programada. Segredo é ar que apaga fogo. O próprio almirante Chester Nimitz reforçou por despacho: guardem a boca. Na sala abafada dos criptógrafos, N. Lewis e os colegas brindaram com café requentado, não com alegria sonora, mas com a gravidade de quem viu o número certo aparecer na roleta mais perigosa do século. Por 24 horas, eles fariam parecer que nada de excepcional acontecerá: mensagens rotineiras, relatórios com letra miúda. Tudo para não estalar a corda que sustentava a vantagem. O inimigo precisava crer que a morte viera de azar. 2. Entre a mata e o mito. Em Bougainville, a mata fechada engolia ruídos como quem mastiga devagar. O sargento Kjiarai, designado para comandar a busca e a guarda do local de queda, caminhava para dentro do cheiro doce de combustível queimado com os sapatos cortando o barro. O grupo de soldados tinha olhos de quem aprende rápido. Ali não havia só metal, havia história. Eles acharam o destroço grande primeiro, o tubo da fuselagem aberto como lata. Depois, pedaços que a queda espalhara como ossos de baleia, uma mitra de hélice, uma estrutura de rádio, folhas queimadas grudadas ao alumínio. Arai fez o que a doutrina e o respeito mandam, organizou as áreas, retirou munição, afastou curiosos. Entrou com delicadeza onde o bombardeiro terminava em sombra. Encontrou o corpo do almirante em posição quase cerimonial, tronco levemente inclinado, cinto afivelado, o que restara da polidez postural ainda ali, como se o tempo tivesse congelado para evitar vergonha. Chamou o médico. A constatação foi simples e sem adorno: morte imediata. Arai cobriu o rosto com uma lona limpa e pediu 1 minuto de silêncio. Os homens obedeceram com o respeito que soldados simples reservam a quem, gostem ou não, carregou por meses o fardo da palavra destino. Antes que o corpo fosse removido, Arai fez algo que ninguém lhe pedirá, mas que se tornaria relato em diários: recolheu o relógio. Estava parado num horário que entraria para a liturgia dos detalhes, pouco depois de 10 horas. O sargento ignorava que, do outro lado do mundo, americanos tinham cronometrado o encontro com minúcia semelhante.
Guardou o relógio num pano e escreveu um bilhete com letra escura, de Bougainville, com honra. À noite, num barracão improvisado, acendeu uma vela e escreveu para a esposa em Niigata, a mesma província do almirante: cuidamos dele como quem cuida de um pai. Selou a carta com o cuidado de quem sela luto. 3. Tóquio ajusta a voz. O gabinete do primeiro-ministro reuniu palavras como quem escolhe kimonos para um funeral. Nada podia ser exagerado. Nada podia ser pobre. O imperador receberia a notícia envolta em ritos, a imprensa, em lacres. O anúncio radiofônico, escrito por mãos que conheciam a música das pausas, soou assim. O almirante Isoroku Yamamoto, em serviço de inspeção, caiu em combate aéreo e seguiu para os campos eternos. As ruas pararam. Depois, se moveram com a organização de quem entende que o luto é também obrigação. Filas se formaram em templos, bandeiras com fita preta apareceram em repartições, prateleiras exibiram retratos recortados de jornais. Em escolas, professores repetiram o que fora orientado: ele morreu como samurai. O Japão preferia essa imagem, limpa, compreensível, sem cabos de rádio. Dizer que o almirante fora caçado por informações quebraria a poesia. Ainda assim, a pergunta vazava como água por fresta: como souberam? Em gabinetes fechados, oficiais discutiam em voz baixa o alcance americano, os vazamentos de rotas, a possibilidade, impronunciável, de códigos expostos. A resposta oficial era azar e audácia, a resposta íntima era incômodo. Nas fábricas, operários fizeram um minuto de silêncio e voltaram à máquina com o punho mais firme. O luto organizado tem essa utilidade: costura a ansiedade. 4. A fatura do segredo. Dias depois, quando o relatório final da missão chegou ao alto comando, a ordem de silêncio foi reforçada. A Marinha Americana montou uma versão de imprensa cuidadosa. O patrulhamento rotineiro detectara 2 bombardeiros, a patrulha reagiu, um deles caiu. Foi o suficiente para jornais estamparem glória sem mapa. Em Guadalcanal, os pilotos receberam parabéns medidos. Rex anotou no caderno que gostaria de falar o nome do homem que caíra, não por orgulho, mas por conclusão de história. Não podia. A fatura do segredo também tinha juros humanos, a disputa por crédito, que qualquer esquadrão resolve com cerveja e abraço, ganhou contornos de relatório oficial. Lanfier defendia a narrativa do ataque frontal. Sua pena era afiada, sua memória, um filme com ele no centro. Rex, mais seco, contava geometria, ângulo, potência, sequência. O comando, para não implodir o moral do esquadrão, ofereceu uma solução salomônica: crédito compartilhado. Ninguém ficou satisfeito. A história futura escolheria lados e os trocaria de novo. Naquele abril, importava menos quem puxava a corda e mais o nó que se fechará em torno do adversário. Para M. Lewis e os colegas do Magic, veio a parte mais dura: desmontar a ponte que tinham acabado de provar. A tabela de chaves iria mudar por precaução, o jogo, continuar. Ninguém ganhou folga. A próxima mensagem não se quebra sozinha, escreveu o supervisor num quadro negro. Havia barcos no mar que viveriam ou morreriam dependendo de como um grupo de gente pálida de escritório ouvia o inimigo. 5. O homem e o mito. Morrer transforma homens em vitrines. Isoroku Yamamoto já era figura distante, filho de samurai de baixa renda, estudante aplicado, bicho curioso bastante para gostar de pôquer em Harvard, crítico feroz de uma guerra longa com Estados Unidos, dei-me 6 meses de vitória, depois, não garanto. Estrategista de Pearl Harbor, defensor de que porta-aviões eram o futuro. Para uns, um gênio, para outros, o poeta de uma tragédia inevitável. Seu fim em Bougainville somou à moldura uma mensagem forte: ninguém é à prova de céu.